Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que alegria ter você acompanhando aí do outro lado. Mais uma produção aqui do nosso Santo Flow. Nós queremos acolher você, nós queremos abraçar você, nós queremos dizer que você se sinta muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no nosso Santo Flow. Senta aqui nessa mesa com a gente, porque você vai ter a graça de acompanhar, escutar, assistir mais um testemunho que nos aproxima da graça de Deus. Nós estamos aqui no oferecimento da Veste Sacra. Olha como eu estou bonito aqui com essa camisa aqui, chique, com o nome de Deus, né? Yahvé. Olha que coisa linda. Daqui a pouco nós vamos falar da Veste Sacra, que a partir de hoje, todos os podcasts do Santo Flow, eu vou estar utilizando alguma camiseta da Veste Sacra. E também estamos aqui em nome de um grande evento que vai acontecer agora em fevereiro, que é o Catequistas Brasil. Nós vamos falar sobre isso também durante o nosso podcast hoje. Mas nós queremos receber hoje um testemunho muito especial, um amigo, um irmão, já há muitos anos que a gente se conhece, que é o Carlos Alberto. Carlos, pode ser, né? Pode ser assim, não é? Com certeza. É ele. Ele vai estar conosco hoje, contando, falando da sua história. Tem muita coisa boa para a gente ouvir, na época muito difícil, mas com certeza na graça de Deus. Mas antes de tudo, meu irmão, seja bem-vindo ao Santo Flow, sinta-se em casa. Rapaz, Guto, é uma satisfação muito grande, né? Estar aqui participando desse podcast. Fiquei muito feliz com o seu convite e testemunhar a palavra de Deus. Foi isso que eu prometi a Deus desde o momento que Ele me deu a graça de... Eu posso até dizer que foi uma ressurreição. Sim. E prometi a Ele que, a partir daquele momento, as minhas forças, a minha energia, a minha sabedoria seria para falar da palavra de Deus. E quando você me fez o convite na rua, rapaz, eu fiquei muito feliz. Eu me achei muito importante. Como se eu fosse um pregador internacional. Olha, esse é o Carlos, viu? Olha, vai ser hoje um podcast muito legal, muito interessante. Ele é desse jeito. A gente viajou muito em missão, né? Tocando por aí, né? Ele é baterista, muita missão. E é sempre assim, é uma alegria. Agora, antes de tudo, eu queria que você compartilhasse. Você não tem ideia, a história que nós vamos contar aqui. Eu queria que você pegasse esse link e mandasse aí para 5 pessoas, 5 grupos. Você olha, testemunho maravilhoso hoje no Santo Flow, testemunho daqueles. E aí você manda para todo mundo aí, pega esse link, manda para todo mundo, porque realmente vai ser muito especial a nossa conversa hoje aqui no Santo Flow, tá certo? Agora me diz uma coisa, como é que foi o início da vida? A família católica, como foi a infância do Carlos? Assim, o pessoal da minha casa sempre viveu o catolicismo. Certo. A minha finada avó é uma pessoa muito fervorosa. Olha. De terço, rosário, santo ofício. E assim, a gente foi criado rezando todos os dias o terço. E minha avó sempre incentivava a gente meditar o santo ofício. E isso aí foi fazendo com que a gente fosse se aproximando de Deus. Certo. Eu ia para a missa com meus pais. Às vezes ia dormindo, né? Eu não queria ir, queria ficar em casa. Dia de domingo, assistir alguma coisa na TV. E meu pai sempre insistia para que a gente fosse para a missa, participar da missa. Às vezes a gente terminava dormindo lá, vinha nos braços. Mas isso aí, acredito, Guto, que foi o fundamental para que esse amor por Deus fosse despertar muito mais lá na frente, depois da obra que o Senhor Jesus Cristo fez na minha vida. Mas esse iniciar da família, explicar o que é ir à missa, meditar o terço, ler a palavra não, sim, porque o pessoal lá de casa assim não tinha tanto estudo, tanta instrução sobre leitura para ir ler a, sim, palavra. Mas a gente meditava o texto, e meditando o texto, a gente também meditava nas Sagradas Escrituras, porque a gente contemplava cada mistério. E cada mistério vai retratando aquilo que a Bíblia já falou para nós. E isso foi fundamental na minha caminhada no início para poder, lá na frente, como eu disse, experimentar um Deus vivo, um Deus misericordioso, um Deus que nos ama, mesmo quando a gente cai, mesmo quando a gente erra. E esse Deus, realmente, ele me mostrou
o quanto ele me amava quando eu clamei essa misericórdia, quando ele fez algo extraordinário na minha vida, ao qual eu vou partilhar aqui nesse dia de hoje. Quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãos. Comigo eu sou o irmão do meio, a minha irmã mais velha. Sim. Aí tem a minha irmã, ou meu irmão, Ricardo. Até eu levei ele para participar lá do Quem Como Deus, tocar percussão. Eu lembro. Uma pessoa muito boa, um coração muito grande. Aí tem uns deslizes da vida, ainda infelizmente está na bebida. Mas eu tento sempre mostrar aquilo que eu experimentei de Deus, que é maravilhoso. Quando a gente experimenta Deus, a gente tenta olhar para trás, mas não consegue mais. A gente começa a fazer alguma coisa errada e vem o Espírito Santo e toca que aquilo ali não é certo. A gente volta aos trilhos. E é isso que eu tento mostrar para minha família. Essa experiência que eu tive com Deus, esse aprofundamento ao passar dos anos com Deus, eu tentei e tento partilhar isso com meus irmãos, com minha mãe, na minha casa, com meus filhos, no meu trabalho. Onde eu estou, eu tento sempre falar de Deus para as pessoas. Isso é ótimo. Agora, a adolescência ali, já infância e adolescência, tranquila ou alguns probleminhas ali, sei lá, 10, 12, 9, 10, 12 anos? Como é que era lá o Carlos? Rapaz, Guto, eu me vejo como um cara sonhador. Sempre fui um sonhador. O meu pai, ele sempre foi esportista. Jogava bola e, assim, a gente tenta seguir o nosso herói. Sim. Que era o meu herói, no caso, meu pai jogava bola e eu sempre me espelhei nisso. Nunca me envolvi com drogas, nunca me envolvi com bebedeira, nunca me envolvi com prostituição, mas eu tinha um norte que o meu pai me guiava, a questão do esporte. Entrei nesses rachazinhos que meu pai ia. Tem até um fato interessante que a gente foi jogar uma vez no sítio, aí meu pai foi bater a falta e eu fiquei igual com a barreira. Quando ele bateu a falta, eu corri, aí botei o pé na bola, aí tirei o gol dele, mas rapaz... Tirou o gol? Eu tirei o gol dele, que ele ia fazer o gol de falta. Ele batia muito bem na bola, ele conseguiu passar por cima, já ia ser o gol. Aí eu fui, naquela correria, coloquei o pé, e a bola passou, bateu no meu pé e subiu por cima da trave. Ai, meu Deus do céu, que coisa. Ele não ficou muito satisfeito, não. Aí a gente continuou nesse caminho de jogar bola, mas com o passar do tempo, aí eu fui percebendo que o meu esporte favorito não era a bola. Porque assim, Deus me deu um talento de correr muito rápido. Eu tinha até um recorde pessoal nos 100 metros que era 11 segundos e 54 milésimos. 11 segundos e 54 milésimos. Isso. Uma pessoa que aí, vamos lá, uma Olimpíada, ela corre 100 metros em quantos segundos? Hoje está na faixa de 9 para 10 segundos. 9 para 10 segundos. O recorde mundial é 9,32, que é do Bolt. Caramba, 9. E você, adolescente... no meu tempo estava na 11,54. 11,54. É muito rápido. Então assim, aí eu me vi... Se eu for bolando, eu acho que eu ganho. Assim que derruba os outros. Mas naquela época você já corria. Só que se você pegar no tempo que eu iniciei, não tinha tanta tecnologia para melhorar a postura, melhorar a alimentação. Porque hoje o esportista em si, tudo que ele faz, até a água que ele toma, tem uma preparação. A gente não tinha muito isso, a gente era mais ali como diz o popular, na tora, vai de todo jeito. E mesmo assim corria muito. Corria bem, graças a Deus, Deus me deu talento. E eu vi que a minha área não era a bola em si. E eu comecei a correr e me apaixonei e comecei a praticar esporte. E daí eu tinha esse sonho de ser um representante cearense do atletismo brasileiro. Começar numa corrida de pista e daqui a pouco tempo ser reconhecido nacionalmente. E daí ganhando espaço e aí o mundo, né? É o meu sonho. Por isso que eu disse que eu era um sonhador. Sempre sonhei e sabia que era possível. Porque assim, eu tenho comigo assim, quando eu entro num time, é para ganhar. Eu visto a camisa, eu me esforço, eu busco conhecimento, onde é que eu tenho que melhorar, o que é que eu tenho que fazer. E eu busquei esse conhecimento e a cada ano que passava eu melhorava. Tem até um fato engraçado que no meu bairro tinha um cara que ele era o mais rápido. Ele era considerado o tampa, o número 1 do bairro.
Quer dizer, quem é o mais rápido do teu trecho? Eu disse, era Júnior. Aí eu comecei a treinar e ele ficava lá no Rumeirão sentado, e eu passava e ele ficava rindo de mim, e eu continuava treinando. Eu digo, chego o lá. troco vem. E eu fui indo, aí teve o Jejuns aqui no Juazeiro. Aí eu fui participar, aí eu ganhei dele. Mas rapaz, pra quê? Quando eu vinha no caminho eu dizia assim, e agora, o que é que tu vai dizer no trecho? Esse caba besta, não, eu quero saber o que é que tu vai dizer lá. Porque tu não é o número 1 mais. Não é mais. Agora é o 2. Será assim, pô, só, vai levando minha medalhinha até em casa, que já tá cansando o braço. Do jeito que tu é, tirando onda dele. Pois é, e assim, eu cresci com esse sonho e vendo que era possível. Que legal. E aos 17 anos, esse sonho ele foi interrompido, e eu gosto de dizer às pessoas às vezes que foi uma interrupção maravilhosa. Foi onde eu tive um conhecimento profundo do que é o amor de Deus na minha vida. Até então, dos 15, 16, 14, uma vida de alguém que ia para o colégio, em casa, tranquilo, corria, nunca foi mergulhado em droga, nunca fui mergulhado em bebida, mas aí aos 17 anos, como é que foi? Aos 17 anos meu pai com 10 anos, esqueci de falar esse detalhe, aos 10 anos meu pai me colocou para trabalhar na oficina. Às vezes eu costumo dizer às pessoas que essa fase dos 10 até os 17, que é a fase a infância e a adolescência, eu perdi um pouco porque eu não consegui brincar, não consegui... Que trabalhou? Eu estava trabalhando e eu tinha que... O meu patrão... Ele até fez uma pergunta a ver se eu não poderia ir trabalhar ou estudar de noite. E eu disse que não poderia porque eu teria que estudar. Aí, quando eu tinha 15 anos, eu saí lá da oficina por esse motivo. Até eu comentei com meu pai, e meu pai disse, não, você não está passando fome, então você não precisa trabalhar o dia todo. Eu optei para interter, para você aprender alguma profissão. Então, dos 10 anos eu comecei a trabalhar, eu também gostava de trabalhar. Como dizia São João Bosco, quando a mente está ocupada, o demônio ele não invade. É verdade. E eu cresci com isso, trabalhando, ajudando meus pais. O meu primeiro salário, eu me lembro, foi R$5. Olha só. Quando eu cheguei em casa, meu pai disse, ganhou quanto? 5. Deu dinheiro para cá. Tá aqui os seus 2 e os 3 é de casa. E aí depois disso tudo, pronto, o meu dinheiro eu chegava em casa, dava a minha mãe e o meu pai, e eles dividiam, me davam a minha parte, que cabia a minha pessoa. E eu cresci com essa educação de sempre ajudar em casa, sempre contribuir com a minha família. E ao chegar aos 17 anos, eu ainda estava nesse intuito. O meu pai já não estava mais com a gente, tinha se separado, resolveu buscar outra família, com problemas pessoais com minha mãe. E nesse momento eu comecei a ser o pai da casa. Eu ajudava minha mãe com as coisas, com o dinheiro que eu ganhava pouco. Daí já era R$15. Na 2010 já era um dinheiro assim, R$15 já dava para você comprar muitos alimentos para ajudar em casa. O minha irmã mais velha não trabalhava, o meu irmão também não, só eu que tinha a renda de casa. E eu conseguia, com esse pouco dinheiro, sustentar os meus familiares. E aí foi nos 17 anos, até muitas pessoas diziam naquele tempo que era a pior idade, porque aí você sabia se você teria o caminho voltado para o mal ou se você seguiria para o bem. E aí foi onde teve todo a transformação em si. Eu já ia para a missa, eu saí para a missa às 3 horas no Socorro, voltava, sou apaixonado por futebol. Tem um clube de paixão que eu amo, 2 na verdade, né? Um é o Icasa, mesmo fraco do jeito que tá. Mesmo fazendo nós sofrer, né? Respirando por aparelho. E o outro é o Palmeiras. Assim, foi a primeira camisa que eu ganhei, né? O primeiro estádio que eu visitei foi o Rumeirão, com meu pai. Sim. E a camisa de time que eu ganhei foi a do Palmeiras. E daí eu amo ver o Palmeiras jogando. Sofrimento à primeira vista. Rapaz, quando desceu para a segunda divisão, tu imagina aí. Mas
Mas tive uma felicidade de ver o Palmeiras e o Icasa jogando junto no Romeirão. Para mim foi Eu estava nesse jogo também. Um momento de felicidade. E ver o Icasa ganhando também foi muito feliz. Porque assim, é o time da nossa região, que a gente iniciou vendo, jogando bola. E aos 17 anos, meu pai saindo de casa, toda a responsabilidade, aí onde veio assim, radicalmente a transformação. Apesar de ir para a missa, não conhecer por completo quem era Jesus na Eucaristia. Sim. Porque assim, muitos católicos, eles vão para a missa, se ajoelham quando o padre eleva a hóstia, mas não sabe a grandeza, a riqueza, a profundidade do amor de Deus ali, naquela hóstia. Eu era um desses aí que não sabia. Eu me ajoelhava, às vezes até por tradição, né, que a gente se ajoelha e vê as pessoas se ajoelhando. O sino toca, né? É como menino, diz assim, o menino lá de casa assim, ele se ajoelha na missa. Aí quando não é, aí eu digo à mulher lá de casa, esse menino puxou foi a tua, porque eu não sou desse jeito, eu sou uma pessoa tão direitinha, tão quieta. Aí se senta atrás, pula na frente. Aí eu me ajoelhava sem entender muito o que era, mas eu sentia alguma coisa diferente, que tocava, que levantava, que restaurava. E ia para a missa, não perdi um domingo. Sempre ir para a missa. Porque, como eu disse lá atrás, o meu pai me incentivou a ir para a missa, não perder a missa. E isso me fortaleceu. Quando meu pai saiu de casa, eu continuei essa busca pelo amor de Deus, essa busca pela graça de Deus. E ao ir à missa, eu me senti uma pessoa bem. Só que assim, como não tenho profundidade na experiência do catolicismo, o que acontecia? Eu ia para a missa, assistia o jogo e de noite ia para o Salesiano rodar para paquerar com as meninas. Né, atrás de uma paquera, atrás até de um relacionamento mais sério. Porque, como eu disse, eu nunca gostei muito desse negócio, desse fuzuê. A gente, quando é novo, a gente fica aqui e acolá, mas quando a gente entende o que é a graça de Deus, a gente não quer mais. A gente quer algo sério, a gente quer alguma pessoa para compartilhar das nossas alegrias, dos nossos sofrimentos, das nossas frustrações. E foi isso que eu fui aprendendo ao longo da caminhada. E aos 17 anos foi que realmente eu tive essa experiência profunda com esse amor de Deus. Um sonho, a gente pode dizer assim, rapaz, que coisa louca. Eu tinha um sonho de ser um corredor de atletismo, representar o Brasil nas Olimpíadas, e tudo isso foi, de uma certa maneira... Até ali você não tinha parado de correr, corria ainda. Trabalhava, mas corria ainda. Trabalhava e corria. Tinha responsabilidade em casa, mas corria ainda. Corria. Eu saía do trabalho às 5 horas da tarde, às 17 horas, ia para o Romeirão, ficava até às 18, 18h30, ia para casa, tomava banho, às vezes não dava tempo nem de jantar, por causa da escola. Pegava a bicicleta e ia para a escola dormir, né? Porque não dava, morto de cansado. Mas aí esse dormir também era uma alegria para a professora, né? Porque não tinha quem perturbasse ela nesse tempo. Sim. Porque quando eu estava acordado, elétrico do determinado treino que eu fazia, eu só levava o tempo e perturbasse a professora. Entendi. Aí quando estava dormindo assim que eu acordava, ela dizia ela assim... Ela ficava feliz da vida. Dizia assim, tu tá aí? Eu disse, pois é, você disse que milagre, volta a dormir que vai dar certo. Tem que dar aula. Volta a dormir, né, que é melhor, né? Pois é, era engraçado. E assim, daí, ao trabalhar, estudar, correr, esse sonho, ele crescia no meu coração cada vez mais. Mas só que aí a gente que tem experiência com Deus, a gente sabe que assim, a gente faz um plano e Deus faz outro. É isso que acompanha quando a gente tem uma experiência dentro da igreja, dentro do movimento do catolicismo, que a gente planeja, mas quando é um plano que não é o plano de Deus, ele é descartado. Isso mesmo. Isso foi o que aconteceu comigo. Foi algo que Deus fez comigo. Dia 23 de janeiro de 2003. Agora, dia 23 faz 20 anos. 2013. E 3. Ah, certo. Então, 2023 já faz 20 anos que Deus fez a obra, a graça, essa transformação de pessoa. Você me conhece muito bem. Você sabe que eu mexo com todo mundo. Então, assim, esse processo de transformação que aconteceu comigo serviu para que eu refletisse. Pô, cara, quantas vezes eu machuquei as pessoas sem saber? Porque assim, você brinca, você é alegre. Aquele jeito mais desinibido e tal. Só que às vezes assim, você diz uma palavra que machuca a pessoa. E você, por não conhecer a verdade, você acha que aquilo ali é normal, que é natural.
E esse transformar em si, que Deus fez em mim, fez com que eu refletisse que muitas vezes eu magoei as pessoas. Fez com que eu buscasse o sacramento da confissão e pedisse perdão por aqueles atos. Até às vezes mesmo inocente, mas machuquei as pessoas. E às vezes as pessoas se afastavam, né? E isso me fez ser uma pessoa melhor. Buscar uma melhor pessoa para dar para as pessoas. Porque quando a gente experimenta Cristo, a gente é outro cristão. A gente transforma as pessoas. A gente muda as pessoas. Porque as pessoas querem experimentar aquilo que a gente experimenta. E até eu lembro de uma frase dessa pandemia que é muito interessante, que dizia assim: eu olho as pessoas que têm fé e eu vejo as pessoas olharem para essa pandemia diferente. E eu imagino as pessoas que não têm fé, como é que elas estão passando. É verdade. Isso é para nós. Quando a gente experimenta Deus, o problema acaba, Guto? De jeito nenhum. Só que nós olhamos para esse problema diferente. Diferente. Com a perspectiva que a luz do fim do túnel ela vai logo chegar até nós. Sim. E foi isso que foi me fortalecendo ao longo da caminhada. E aos 17 anos, eu tive... Para algumas pessoas podem dizer que foi infelicidade. Cara, eu costumo dizer que foi a maior graça da minha vida. A pessoa pode dizer, esse cara é louco, mano. Quem for me escutar, assim, antes de entender, esse cara é louco, mano. Como é que acontece tudo isso na vida e o cara tá feliz, e o cara tá bem, e o cara não sente mágoa, o cara não sente ódio? Por que transformou? Sim. Esse amor de Deus, quando preenche o nosso coração, ele transforma. Transforma e transforma. E a gente não sabe mais viver sem esse amor. Eu estava nos dias corriqueiros, de chegar do trabalho, minha irmã morava com outra pessoa, e estava em casa a sobrinha do marido dela. Para que as pessoas entendam, né? Não era o marido propriamente dito, sim, casado. Sim. Tava a sobrinha do marido dela e eu tinha que deixar ela em casa, a menininha. Mãe fez um arroz com frango, eu comi e fui deixar a menina em casa. Nesse trajeto, né, deixei, voltei, aí voltando para casa, o pessoal me convidou para ir jogar bola. Mesmo ainda correndo, de vez em quando tem um rachinho com os amigos, aquela descontração, aquela brincadeira, sempre sadia, graças a Deus. E eu tava para ir jogar bola lá no Pelúcio, Correio do Macedo, próximo à minha casa. Eu morava nessa época na rua Alzira Alves de Lira, cruzando com a Maria Pedrina. E lá próximo tinha um videogame. A minha mãe estava rezando o terço, porque todas as quarta-feiras o pessoal rezava o terço nas casas. Sim. E lá no nosso trecho era costume de sair uma pessoa da cadeia e as pessoas escutarem as histórias de dentro. Eu nunca tive tempo de escutar, porque eu sempre estava trabalhando. Desde 10 anos de idade, estava em atividade. Mas aí foi criado o recha de um rapaz com um cara que morava perto da minha casa. E ele rodava, porque assim, geralmente quando a pessoa vai fazer uma coisa com outra, essas pessoas, elas estudam as pessoas. Por onde essa pessoa planeja, anda. vê. Isso, para poder dar um bote certo. Muitas vezes não dá um bote certo. E eu estava lá, bem tranquilo. Nesse dia, fui deixar a menina, voltei, recebi o convite, emprestei a minha bicicleta. O rapaz foi lá para casa dele buscar o tênis dele. Eu fui em casa. Aí também tem um fato muito interessante nesse meio de eu entrar em casa. Eu tinha uma calça de moletom, que eu ia para as corridas com ela, usava o meu short e a calça por cima, para quando chegar lá parecia corredor profissional. Sim, né? sim. Tiragem, rapaz, lá vem a fera ali, ó. Ixi, Maria, lá vem o... Pelo menos nas calças ele tem, né? Aí tinha um amigo meu que já é finado, foi assassinado. Ele disse, rapaz, me empresta tua calça. Eu digo, vou emprestar, agora não sujo não. Aí antes de entrar dentro de casa, ele pisou na lama. Molhou o pé, entrou dentro lá de casa. E eu disse, rapaz, lava o pé aqui. Eu disse, não, eu vou lavar o pé aqui nada, rapaz. Só vou lavar o pé lá no Pelúcio. E se ele entrou lá em casa, eu emprestei a calça, ele foi na casa dele que era próximo. Aí foi trocar de roupa. Eu fui deixar a chave na minha mãe. Um bequinho, subi, entreguei. Nisso eu tô descendo e vem um carro subindo, um Gol. Quando o Gol passa subindo, ao lado da minha mãe, aí dá uma dor no coração da minha mãe.
forte, uma dor assim. Ela senta na hora. Aí a mulher disse assim, o que foi, Lúcia? Ela disse, não, deu uma dor aqui. Ela disse, depois senta aqui. Ela senta, o carro dá o balão da rua, eu desço, aí o Tiago vem, eu disse, tu lavou o pé, rapaz? Lavei nada, eu não disse a tu, rapaz. Eu só vou lavar o pé lá no Pelúcio. Rapaz, acaba doido, lavar o pé no Pelúcio. Estando em casa, foi lá em casa, na casa dele. E essa mãe dele do lado, esse o cara para o carro mais na frente. Já tinha discutido com o rapaz lá do cachorro quente lá. Que esse rapaz gostava de levar umas conversinhas, aquele negócio. Desce 2 rapazes, um fica no carro, desce os outros 2. Uma direção tá até onde lá a gente tá. E começa a fazer perguntas. Eu sempre fui assim, eu nunca, quando eu vi uma confusão, eu nunca fui muito de confusão. Eu sempre, como dizia minha avó, a gente olhava que nem pouco, só por debaixo. Olhando por debaixo. É assim, com o olho assim meio... Aí eu fiquei olhando assim, rapaz, vai dar confusão. O cara perguntando logo por esse rapaz aí. Eu também não manifestei. E questionando, rapaz, eu passo aqui, você tá... E olhava pro rapaz lá, pro Tiago. E o Tiago meio sem saber o que dizer. Aí eu tomei a frente, eu disse, rapaz, ninguém conhece não, aqui esse rapaz não. Isso a gente conversando, ele entrando em detalhes, quais eram os detalhes ao qual eu expliquei. O cara sai do presídio, o cara começa a conversar, o cara começa a monitorar toda a área para saber como é. Isso eu já comecei a ficar meio cabreiro com a situação ali, nervoso. Aí eu coloquei o meião em cima da janela, sentei no chão, amarrei o tênis. Quem joga bola sabe o que eu vou dizer. Aí você coloca o tênis, amarra e não tá apertadozinho. Aí você tem que tirar, colocar um meiãozinho para ficar acochado, para quando a bola vir naquele roladazinho, você bater. Sim, dá certo. Preciso. Aí quando eu olhei assim, eu disse, rapaz, o cara pegou o meião. Quer ver a confusão aqui? Aí quando eu olho de novo, bem tranquilo, aí o meião tá lá. Eu comecei a puxar bem devagarzinho, já para ele não botar a mão no meião. Deixa isso aqui. Aí puxei bem devagarzinho, sentei de novo, coloquei, aí eu disse, agora vai dar certo. Aí eu me levantei, aí eu comecei a olhar pro cara, que tá na minha frente, e o outro do lado. E eles começaram a cochichar um com o outro. Nisso um disse assim, rapaz, se o cara não aparecer, hoje não sai ninguém daqui. Aí colocou a mão na cintura, quando ele colocou a mão na cintura que eu olhei, ele puxou um 38. Ainda me lembro, as pessoas, até as pessoas, rapaz, tua memória é muito boa. Porque eu ainda me lembro, e um rapaz que hoje é cunhado do meu compadre, que trabalha na guarda. Disse que gostava antigamente de andar em essa rinha de galo, essas coisas. E ele disse que o camarada, ele foi Porto uma vez, e o camarada lá realmente mostrou a arma. Do jeito que eu descrevi a arma, o modelo, a cor, o camarada disse. Só ele tava com um revólver 38, cromado, mais ou menos desse tamanho assim. E quando eu olhei pro lado, o cara tava puxando uma pistola. E eu disse, rapaz, ninguém tem nada a ver com o cara não. Aí ele disse, se ele não aparecer, não sai ninguém daqui. Eu disse, seja o que Deus quiser. A última frase, seja o que Deus quiser. O primeiro tiro que eu levei foi aqui na boca, pegou assim. E nessa frase, seja o que Deus quiser, foi... Eu costumo dizer nas minhas pregações que foi a mão de Deus tocando. Porque assim, Guto, eu falando com o médico depois de muito tempo, se vai reto, pega o trajeto reto, tinha pegado na cervical. Tetraplégico. Não poderia mais. Só o pescoço. Nesse impacto que teve aqui, ela saiu na lateral aqui do pescoço, não tive lesão nenhuma. Caí no chão, eles começaram a disparar, continuaram atirando. O camarada com o pezinho cheio de lama, que não quis lavar, o camarada do meu lado esquerdo atirou. Quando ele correu, escorregou aonde? Na lama. A bala passou. E ele saiu cavocando assim, se escorreu atrás do poste, e eu fiquei lá, né, já alvejado a bala, já sem força de continuar para canto nenhum, e o cara começou a atirar. Nisso, a minha mãe, cara, assim, parece um filme. Eu começo a contar assim, parece uma coisa de novela, um filme assim, escrito, o cara pensou em cada detalhe.
O primeiro disparo, minha mãe estava sentada, quando o carro passou, deu aquela dor no coração, aquele sentimento inexplicável. O primeiro disparo, minha mãe sem ver nada, ela desce correndo chamando meu nome. Onde eu moro, né, eu sempre fui criado com o nome de Chuchu. Sim. Todo mundo chamava Chuchu, Chuchu. E ao primeiro disparo, minha mãe já correu chamando meu nome. É Chuchu. A minha tia, ela era intrigada da minha mãe. Quando minha mãe passou em frente à casa dela, chamando ela, disse assim, essa mulher aí é louca. Onde é que a minha tia não sabe nem o que é, tá dizendo o nome do filho dela. Onde é que conversa? Ao chegar próximo da esquina, e o pessoal vendo o rapaz disparando na minha pessoa, o camarada segurou a minha mãe. E minha mãe disse, deixa eu passar porque é o meu filho que tá ali, meu filho tá... Ele disse, não, e segurando, mas ele sabia que era. Sabia que era, ele não queria que ela visse, né? E outra coisa, ele não podia soltar porque eu acabei atirar também. Ia atirar nela, 2 camaradas com arma, com pistola, outro com 38. E isso quando o camarada parou de atirar, que correu, e o cara começou a chorar. Dizendo, Lúcio, eu sinto muito, mas todos esses tiros aí foi no teu filho. A minha mãe entrou em desespero, aí correu até onde eu estava. Ainda eu lembro, eu deitado no chão. A sensação é como se fosse se você estivesse dentro de um sino e a pessoa batesse o sino. Sei. A sua cabeça fica trêmula. Se você sem força. Até então, quando a pessoa está ali, a pessoa está envolvida no sei o quê, e acaba recebendo algum tiro e não sei o quê. Mas no seu caso ali, você estava se preparando para jogar bola, o cara chegou, você foi respondendo a pergunta. Claro que o cara chega assim do nada para perguntar essas coisas, você não vai responder tipo assim, não, amorzinho, não, ninguém vai fazer isso. Vai dizer, não, ninguém tem nada a ver com isso aqui e tal, não sei o quê, né? E ninguém vai responder com flores, né? O cara chegar e dizer, e quem é fulano, quem é fulano, tal, mas você ali, a vida inteira, né, sem procurar briga, sem procurar droga, sem procurar bebida, tentando viver a sua vida, e naquele momento, um momento difícil de se pensar. Quantas balas pegaram em você? Pai Guto, foi 9 tiros. 9 tiros? 9 tiros. Meu Deus do céu. Fora os que não pegaram, Fora né? os que não pegaram. Porque eles descarregaram a arma, o outro com a pistola, né? A pistola deve ter, quando eu nem tenho ideia. A pistola, dependendo, tem umas 14 balas. Umas 14 balas. 38, mas o 38 que tem 6 ou 8, né? 6, dependendo do revólver, vai ser uns 8 tiros. Uns 8 tiros, né? E em você e no outro rapaz? Eu e no outro. E no outro rapaz. E dali, mas do primeiro você já caiu? Já caí. Que foi na boca? Foi na boca, eu caí com o braço direito para baixo. Eu tinha acabado de jantar, a comida saiu. Sim. Aí a população é algo engraçado, que é assim, eu acho que ele morreu porque o cérebro já saiu. O cérebro já saiu. Mas era a comida. Era a comida, né? Eu tinha acabado agora de comer. assim, é algo muito, muito, muito gratificante. Quando você planta o bem, Deus sempre coloca a mão. Sim. Assim, o rapaz que ia ser alvejado da bala, estava dentro de casa, usando droga, com um monte de gente. Ao primeiro disparo ele foi correr, a irmã dele segurou. Ele estava lá? Estava dentro de casa. Ah, entendi. Só que quando a casa dele era muito grande, é o primeiro. E era perto da sua? É perto da minha. E os caras estavam lá errado, por Estava exemplo. errado. Só que aí, quem tem o costume de atirar, sabe como é o barulho de uma arma. Uhum. Quando ele ouviu o primeiro disparo, ele correu. A irmã dele segurou, o pessoal segurou. Quando terminou, que os cabas correram, ele saiu para fora. E foi me socorrer. Rapaz, ainda até lembro do que ele disse. Ele disse assim, pá, o cabo que não mexe com ninguém, o cabo bom, só é do trabalho, e minha caba faz um negócio desse. E naquele momento eu querendo dizer que os cabas queriam pegar ele. E não conseguia dizer. E a voz não saía, a voz não conseguia colocar som na voz. E ele correu para onde tinha um rapaz lá na mercantil que tinha uma pampazinha, ele colocou em cima, eu bati até a cabeça aqui, e ele batia desesperado porque você imagina a cena, a pessoa toda ensanguentada, e o camarada lá não foi, né, não saiu com o carro,
Mas depois ele me disse, né? Ele ficou meio assim, porque ele ficou com medo que o carro dele estava se apagando. E o medo dele era ter colocado no carro e o carro apagar no meio morrer, e ele ia ficar com um trauma maior. Aí foram atrás de um rapaz que mexia com geladeira, o cara veio com o carro. Aí veio o Jussier, que era o rapaz, o Betinho e a Luísa, que até esses dias eu vi ela na rodoviária, conversei com ela, nem me conhecia mais. Muito tempo, né? 20 anos já fazer. Sim. E eles me levaram para o hospital. E eu ainda sem saber, e eles perguntavam dentro do carro, e eu queria falar, explicar o que tinha acontecido. E não conseguia. Você tinha noção dos tiros que pegavam em você? Não. Não, tive não, Guto. Depois do primeiro? Depois do primeiro, eu não, na verdade, quando eu fui acordar, assim, entrar em si para entender que foi eu que tinha sido alvejado a bala, eu já tinha passado por 2 hospitais. Eu fui pro Sandu, que era ali antigamente Sim. no Franciscano, só que estava em reforma, estava na rua de baixo. Aí eu fui para lá, aí eu vi o médico dizendo que não resolvia, porque tinha sido um tiro na cabeça. Aí tinha que ir para o Santo Inácio. Eu lembro todos os detalhes. E o interessante é que, nessa época, o Santo Inácio era tido como o matador de gente. É. Aí imagina assim, você já está quase morrendo e você... terminar lá? Esse rapaz, não quero ir para lá não. Mas eu tinha mais o que fazer. É. Não tinha mais força para fazer, não quero ir. E eu fui para lá, para o Santo Inácio. Fiquei lá. Aí lá o pessoal começou a tirar roupa, raspar a perna para saber onde tinha sido o tiro. Aí eu comecei lá, aos poucos a respiração começou a ficar um pouco ofegante. Aí chegou o pessoal do meu bairro todinho, que me conhecia. Aí minha mãe ainda transtornada com toda a situação. Aí o médico abordou a minha mãe. Dizendo como é que a senhora fica aí dizendo que seu filho é bom e a pessoa leva desse tanto de tiro. E você alvejado e enganado. Aí uma mulher tomou a frente, Francinete, e disse assim, doutor, olha aqui pro lado. Se o rapaz não fosse bom, teria desse tanto de gente aqui. O pessoal queria pegar aquele rapaz ali. Aí o médico mandou o rapaz sair de lá. E foi. Aí meu pai não morava com a gente. Aí eu tava lá e disse, rapaz, aqui não resolve. E como pegou um tiro aqui na cabeça, no caso teria sido na boca, tem que ir pro Santo Antônio. Eu fui pro Santo Antônio lá, aí na ambulância eu vi o meu pai, né? Aquele cara que me ensinou tudo, sim, meu herói. Só que era numa situação mais complicada na minha vida. Nova, você não imagina a gravidade da situação. Aí eu tentando falar com meu pai, ele disse, não falo não. E tava minha tia também, aquela que não falava com minha mãe. Sim, sim. E depois tava lá, que viu que o negócio foi grave, foi muito pesado. E foi comigo para a ambulância, né? Na ambulância até o Santo Antônio Barbalho. E ao chegar lá, Guto, aí eu contando as minhas pregações, até me arrepio, que foi o momento que eu digo que a minha oração foi a oração perfeita. Uhum. Sabe aquele encontro com Deus, onde você diz, Deus está aqui. Quando você vai no padre, que você conversa, você Sim. explica o padre, toda a situação. Eu costumo dizer que ali foi onde eu conversei e Deus ele me ouviu. O meu clamor foi escutado naquele momento. Eu entro normal, entro dentro da sala, eu paro na porta da sala de cirurgia e ali eu entro no choque de realidade. Não, que não tem nada a ver com ninguém, foi eu. Não sabia quantos tiros, porém eu sabia que a situação não estava fácil. E não era fácil, era uma situação grave, que eu poderia perder a vida. E eu digo, aqui está na hora de colocar tudo o que eu aprendi. Uhum. Com os meus pais, com minha avó, uma pessoa de oração, com a palavra que muitas vezes eu escutei na missa, dizendo, pedi e recebereis. Uhum. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e o Pai ao oculto, ele te escutará. Uhum. Então aquele momento ali era o meu quarto. Era eu no silêncio da minha alma, com Deus que estava ao meu lado, esperando dizer assim, ei Carlos, diga o que é que tu quer. Uhum. Porque eu sou o Deus do impossível. Aquele que pode realizar qualquer coisa, como nos ensina a Sagrada Escritura. Eu disse, meu Deus, eu sei que eu já pedi um monte de coisa ao Senhor. Já pedi para namorar, já pedi para ficar, já pedi para trabalhar, já pedi várias e várias coisas que se eu for dizer ao Senhor aqui, a gente leva o tempo todinho.
Agora eu só quero mais um pedido, Deus. Se o Senhor não deixar eu morrer, se o Senhor deixar eu voltar para casa vivo, aí daqui para frente eu não peço mais nada. Mas eu não posso enganar o Senhor, porque o Senhor sabe que eu ainda vou continuar pedindo. Mas o Senhor me diz se é possível ou não, depois daqui a atender o meu pedido. O Senhor não terá mais obrigação de me atender se o Senhor me atender dessa vez. Sabe por quê, Deus? Lá em casa, meu pai não mora comigo. Minha mãe não trabalha, minha irmã não trabalha, meu irmão não trabalha. E o dono da casa sou eu. Eu é que tenho que tomar conta deles. Se o Senhor deixar morrer esse cidadão aqui, quem vai cuidar deles? Quem, Deus? Esse eu entro para a sala de cirurgia. Eles começam a mexer lá, colocar o dreno. Levei um tiro no pulmão do lado esquerdo. Às vezes quando eu levanto a camisa, a minha menina pergunta: pai, o que foi isso, pai? Eu disse: foi um acidente. Aí, quando ela era mais nova, aí, há pouco tempo eu expliquei a ela o que tinha acontecido comigo, né, a transformação que Deus tinha feito. Aí ela entendeu, ela foi até para a escola e lá a prima dela foi dar um testemunho, né? Fala assim de um fato grave que aconteceu e Deus fez a obra e a filhada foi contar e a minha filha lá escutando disse: o quê? Isso aconteceu com meu pai? Quem foi esse homem mau que fez isso? E assim, na hora lá o dreno doía muito e eu pedia para parar aquela dor. Eles me deram uma injeção, né, anestesia. Eu apaguei, acordei no outro dia. Aí nesse outro dia aí foi o novo. Imagina você estar numa cama de hospital, na UTI, e onde tinha um monte de médico reunido. E você vê o converseiro. Aí vem a pergunta, o testemunho do que você é, do que você fazia. E ele perguntou: meu amigo, você tem fé? Tenho. Você acredita em Deus? Acredito. Você vai para a missa? Vou. O médico perguntando. Perguntando a eu. Parecia uma catequese. Parecia o teste da catequese. Daqui a pouco ele vai dar a primeira comunhão. E isso ele perguntando e eu dizendo sim. Ele disse: pois eu tenho muito tempo de médico. Meu amigo, eu nunca vi acontecer uma coisa dessa. Uma pessoa tomar 9 tiros, aí daí onde eu descobri. Aí ficava soube ali que era 9. 9 tiros. Porque assim, tem gente que morre com um, jovem. E você aqui 9 tá aqui contando a história. Isso aí eu comecei a chorar que nem um menino e desespero. Ele disse: não, meu garoto, calma. A partir de hoje, cada dia que passar vai ser um dia melhor. Agradeça a Deus, porque Deus, Ele tem um plano na sua vida. Aí ficou isso na minha cabeça. Deus tem um plano para mim. Aí eu refletia: pô, o cara corredor, do nada... 9 tiros. 9 tiros, e aí? De vez em quando vinha na minha mente, até achar que eu era maluco. Porque assim, quando você entra na igreja e começa a participar do movimento pentecostal, católico, sim, aí vem umas visões e você não entende assim: rapaz, eu tô ficando doido. Aí eu vem quando eu com o microfone na mão, eu disse: oxe, que negócio é esse aqui? Não, eu não sei cantor. O negócio eu gosto é de tocar. E aquela coisa toda, depois, mais na frente, eu tive discernimento que é pregador da palavra de Deus, o anunciador da bondade, da misericórdia. E isso ali, que o médico disse, do plano de Deus na minha vida, realmente, ao passar do tempo, ele foi se concretizando. Eu fui tomando posse dessa graça de Deus. No início não entendia muito, né? O meu braço direito não mexia, até hoje eu não tenho muita força no braço. No meu trabalho ele exige às vezes muita força. A força eu boto no braço esquerdo e o direito ele serve para guiar. O meu pescoço ele ficou um pouco torto. Sequela do resto do corpo nenhuma. Hoje eu consigo correr normalmente, ter uma vida ativa, mas de uma coisa não abre mão, meu irmão: é anunciar a palavra de Deus. Meu irmão, tu tá bem, tu pode ganhar a corrida primeiro lugar geral, mas tem uma missão. Qual é que tu vai, meu irmão? A missão. Tá certo. E a corrida? A corrida amanhã tem de novo.
tenho a oportunidade de correr outro dia. Mas a graça de Deus que as pessoas precisam, essa não tem outra oportunidade. Eu quero pedir licença para você bem rapidinho, 30 segundos. Realmente, hoje a nossa conversa está maravilhosa. E eu quero falar para você da Veste Sacra, nossa parceira aqui no Santo Flow, porque ela está dando R$30 para você gastar lá na loja da Veste Sacra. Só é você usar o cupom Santo Flow. Você sabe, a partir de agora eu sempre estou usando aqui Veste Sacra. Essa aqui é o Yavel, nome de Deus. Olha, você está vendo aí no site, são várias e várias estampas. Você faz o pedido, chegou rapidinho aqui para mim. E agora, quando você for comprar, você coloca lá o cupom Santo Flow, que ele vai te dar R$30 para você gastar. Você já abre o site, já tem R$30 para gastar, colocando o nome lá, o cupom Santo Flow. Olha, são muitas estampas e o melhor de tudo, muito confortável. Então, para você que está acompanhando aí, você não tem ideia, 100% algodão, um tecido maravilhoso, veste muito bem e são várias estampas. Então, eu quero indicar você, vai lá agora na Veste Sacra, compra a tua camiseta, usa o cupom Santo Flow e já tem R$30 de cara para você gastar lá no site deles. Pede, chega muito rápido e um tecido e uma qualidade inacreditável. Veste Sacra, nossa grande parceira aqui no nosso Santo Flow. E eu quero aproveitar e lembrar para você de algo muito especial, que é o grande evento Catequistas Brasil, o maior evento para catequistas do Brasil. Nós do Santo Flow, nós estaremos lá. São várias presenças que são confirmadas já. E você pode ainda fazer a sua inscrição e participar desse evento maravilhoso, tá bom? Tá todo mundo convidado, nós estaremos lá. Olha, um encontro de renovação espiritual, muito conteúdo, muita alegria, muita espiritualidade. Então, em Aparecida do Norte, vale a pena. Você é catequista? Vai lá. Faz um esforço e vai para esse evento maravilhoso e acompanha Catequistas Brasil 2023, de 3 a 5 de fevereiro, em Aparecida do Norte, um evento simplesmente imperdível. A partir do momento em que você está ali no hospital, você considera que a sua experiência, o batismo no Espírito Santo, já foi saindo ali ou você precisou de um tempo para digerir tudo aquilo que estava acontecendo ali com você? Paz, Guto, eu acho que não. Acho que foi mais na frente o batismo no Espírito. O batismo no Espírito veio, como a gente conversava aqui no início dessa mudança de nome, todo mundo me conhecia como Chuchu. Até hoje, algumas pessoas se conhecem, mas eu prefiro ser chamado hoje de Carlos. Sim. Justamente por esse batismo no Espírito. Fiz o seminário de vida no Espírito Santo, que é o que acontece no grupo de oração, a experiência dos dons, depois o aprofundamento de oração, né? E nesse aprofundamento, nessa experiência de oração, melhor dizendo, aí foi onde teve realmente um batismo no Espírito Santo. Daí eu me levantei uma nova criatura, realmente convicto do que Deus tinha para minha pessoa. Levei um tempo, eu até costumo dizer que eu passei um tempo no grupo de oração brincando com as coisas de Deus, sem entender. Porque assim, a gente começa a ler a palavra e diz assim, se Deus tem poder, Ele age em mim, sim, eu preciso ler. Sim. Mas a gente sabe que não é. Saco vazio, ele não para em pé. Deus, Ele está doido para utilizar da graça. Mas tu não lê a palavra, tu não reza para escutar Deus, como é que Deus ele vai te usar? É verdade. Eu tive que refazer meus conceitos, meus pensamentos dentro da Igreja Católica. Em algum momento, você teve dificuldades em relação a perdoar o rapaz? Ou o rapaz, como é que pode? Foi por causa dele? Isso mexeu com você ou isso foi tranquilo? Cara, pra ser bem sincero, eu nunca tive raiva dele. Sim. Parece uma coisa assim de outro mundo. Por isso que eu disse que quem escutar o meu testemunho, quem escuta, melhor dizendo, o meu testemunho, ele pode sair com um pensamento assim, esse cara é maluco. Eu volto a dizer, você experimenta o amor de Deus, aquele que Pedro perguntou a Jesus, até quantas vezes deve perdoar, não se encaixa nesse meio. Porque o amor de Deus, ele sobressai. Você não tem espaço para ódio, você não tem espaço para rancor, você não tem espaço para ressentimento. Olha só, um cara que brincava com os sentimentos das pessoas, magoava as pessoas, leva desse tanto de tiro, perde os dentes da frente, depois é motivo de chacota. Aí vem a reflexão do que eu magoei. Perdeu tudo por causa da bala. Isso. De quem eu magoei. Pô, cara, eu magoei tantas pessoas com isso aqui.
E eu depois fui ferido com isso. E eu encontrei o amor maior, aquele que Moisés escreveu na tábua das leis, que é o que sobressai os outros. Que quando eu entendo esse primeiro mandamento, eu levo os outros fácil. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então foi isso que fez com que eu não guardasse nenhum sentimento negativo contra o rapaz. Nem uma vingança. Não, vou me armar aqui. Não. Porque foi o amor de Deus que preencheu o meu coração. Olha o quanto eu faço hoje bem às pessoas. Olha o quanto eu posso fazer com que a pessoa que brigava com outra, ela se una. Através da palavra. Olha o quanto as pessoas aprendem a ter um norte quando eu falo do amor de Deus. Uma transformação. As pessoas contam, assim, algumas, em momentos que acontece algo grave. Não, eu sentia que ali, talvez eu já estava perto de ir. Você teve alguma experiência nesse sentido depois de ter levado esses 9 tiros? De dizer, não, eu acho que agora eu já estou indo. Esse momento aqui, eu não passo daqui. Ou você sempre se manteve ali, não, eu acho que eu saio dessa. Mas em algum momento você... Como era que você sentiu? Você falou do sino, né, e tal, alguma coisa todo batendo, você ali, meio lá, meio cá. Em algum momento você chegou e disse, rapaz, eu acho que o negócio aqui... Eu tô sentindo minhas forças indo, alguma coisa nesse sentido? Não? Rapaz, Guto, nunca, cara. Acredita? Eu nunca esmoreci. Imagina, um tiro no pulmão. Onde que os mais graves, assim? No pulmão, na boca? No pulmão, na boca, nas costas, no braço direito. E os outros foram nas pernas, perto da virilha. E saiu de um lado. O mais grave pode-se dizer que foi o do pulmão e o da cabeça, da boca, né? Nunca. E o das costas, talvez, né? Nunca perdi a fé. Por isso que eu disse, quando você que está escutando esse podcast, se você orientar bem o seu filho sobre a fé, sobre rezar em família, não tem como essa pessoa ela fraquejar. Ela pode cair. Sim. O tombo ele é inevitável. É como andar de bicicleta, você está aprendendo ali, você cai. Mas você sabe que lá na frente tem uma pessoa que vai lhe segurar. Aí você levanta a bicicleta, bate a poeira e prossegue. Comigo foi assim. Eu sabia que tinha um norte. Por quê? Porque ao ouvir a palavra, a pregação nos diz São Paulo que ela entra pelos ouvidos. E quando você saboreia essa palavra, mesmo indiretamente, Deus ele faz a graça acontecer. Eu escutei muitas palavras na missa. Às vezes dormindo, às vezes sem entender, às vezes de joelho ali, levantando a hóstia, o padre, consagrada. Mas Jesus, ele nos julga diferente dos homens. Ele não julga a aparência. Sim. Ele está ali de joelho porque a avó dele já se ajoelhou, mas ele vê o coração, a intenção. Lembra do sentimento diferente, de algo tocando em você? Então, assim, eu posso até dizer hoje aqui, assim, é algo novo, a frase, Deus me preparou para esse momento. De levar esses tiros e se sobressair. Por quê? Porque era a fé que estava me levando. Não era só Carlos que estava indo com a tradição familiar, com a tradição da igreja. Foi uma experiência com o amor de Deus. Deus me preparou. Com quem? Com minha vozinha, rezando o ofício, rezando o terço. Diz até a sagrada tradição dos devotos da Virgem Maria, a qual eu sou, me consagrei, ando com a correntezinha no meu braço. A quem recorrer, ela jamais deixará de atender. Eu pedi ao filho dela, e ela do lado, ela disse, não, Jesus, esse tá aí, já tá sem jeito. Não, deixa esse menino aí, vamos para trás de outro. Será que não é que nesse hospital não tem outro? Por isso que eu nunca esmoreci. Lembro de todos os detalhes, lembro de tudo, a quantidade, como eu disse, eu não sabia, e saber depois, e isso sempre foi motivo de fortaleza. A cada dia que passou, tem hora que a gente está na fé, tem hora que a gente que caminha, a gente quer esmorecer. Acho que não é esse chamado. E eu recebi um testemunho esses dias, é que eu gosto de pregar, amo a palavra de Deus, e quem é pregador,
às vezes a pessoa pode dizer, achar que é minha vanglória. Uhum. Quem já me escutou pregando aonde eu vou, no segue-me, aonde for, ninguém me vê quando eu termino. Uhum. Eu digo assim, irmão, fecha o olho. Irmão, fecha o olho quando eu entrego o microfone, eu saio sem ninguém me ver, porque o aplauso tem que ser todo de Deus. Uhum. Eu vou pregar e a pessoa diz assim, ó, meu irmãozinho, tá aqui uma ajuda de custo da gasolina. Aí eu digo assim, minha querida, não me interprete mal, é que eu não quero. Não, mas eu entendo. Ó, eu vou dizer assim, ó, no dia que eu vier e não tiver gasolina, aí eu peço a senhora. Uhum. Mas enquanto tiver 1 litro, ou que eu tenha condição de descer numa banguela, eu vou. Mas não me dê não, porque eu me sinto mal. Uhum. O que Deus fez por mim é tão grandioso. Pobre, pecador, que sonhava ganhar glórias terrenas, ser... Quem sabe, eu podia até ser o melhor do mundo. Uhum. Podia. Mas será que eu tinha Deus no coração? Verdade. Será que as pessoas me veem como exemplo de cidadão? De cristão? Será que tudo que minha avó e minha família me ensinou, eu iria colocar em prática? É verdade. O dinheiro paga isso? Não. Você sabe, eu tenho um apreço muito grande por você. A gente praticamente se conheceu, andou junto muito tempo na comunidade de Javiré. Né? Depois cada um foi para o seu lado. Depois a gente se reencontrou no Quem Como Deus. Isso. E assim, satisfação. E eu vi a sua alegria quando você me via estar ali tocando. A gente ia para várias missões tocar. Muitas missões. Então, assim, eu troco isso que eu vivi, esse sofrimento, esse tempo ruim, sem andar direito. Para tomar banho, as pessoas têm que me dar banho. Para caminhar, as pessoas têm que me segurar. Para viver uma glória terrena? Não. Nem todo mundo considerava que você ter levado aqueles tiros, você levou sem ter a culpa. As pessoas, você chegou a sentir que foram colocados às vezes clichês, aquele cara ali levou foi 9 tiros, não sei o que, perdeu os dentes por causa de tiro e tal. As pessoas, quando não sabiam, você chegou a acontecer de algumas pessoas enganadas lhe tratar de forma diferente, pensando que realmente você fosse um bandido ou não? Aconteceu, Guto. Quando você é novo, você quer ser da moda. Uhum. É por isso que às vezes assim, eu que prego a palavra, às vezes eu não condeno o camarada do primeiro ato. Uhum. Eu vou tentando mostrar a ele que aquela situação em si não é legal. Uhum. Eu usava brinco, meu pai saiu de casa, eu me revoltei. Uhum. Aí ele trabalhava de noite no Colégio Polivalente, eu estudava de noite. E a minha mãe e meu pai era Dona Lúcia. Como é que eu fiz? Eu coloquei um brinco na orelha. Depois eu coloquei o outro na outra orelha. Aí eu passei pelo meu pai para provocar, para dizer, tá aqui, ó. Tava revoltado. Aqui, né? o moral aqui sou eu. E quando eu passei lá, ele já estava usando brinco. Eu disse que o senhor não saiu de casa e agora quem manda em mim é minha mãe. E isso lá na frente eu fui descobrir que não foi legal. Sim. Aí andava com brinco, essa coisa toda. Aí acontece tudo isso, estou no hospital. Com um brinco na orelha. Aí vem a frase. Pessoa assim no lado. E as outras pessoas tudo em coma. Quer ver, eu me levantava assim para olhar. Lá na cama do hospital. E eu via muita pessoa lá, né, em coma, aquele negócio todo. E olhando, eita, rapaz, o pessoal tá mal. E eu era o único que conversava. Já mexia com o povo desde sempre. E eu vi um comentário de uma das enfermeiras assim, bom, é um cabo que levou tiro aí, ó, de brinco. Acaba de sair presta. Eita. Aonde, rapaz? Aí pra minha felicidade, hoje eu tenho uma amizade com ele, é o fisioterapeuta Martins. Trabalhou com a irmã da minha tia, ou a cunhada da minha tia. Aí pediu para ele ficar olhando, que ele trabalha lá no hospital. Aí quando ele chegou, eu fiz um comentário com ele, cara, que eu sou maltratado. As pessoas vêm limpar aqui, a pessoa, eles esfregam aqui, machuca, onde tá ferido aqui, não tem um carinho, não sabe da história. Uma disse aqui, porque eu usava brinco, eu lhe retiro aí. Que não prestava. Aí eu disse a ela que não era, e ela ficou, e foi. Aí quem foi? Ela disse, foi essas duas ali, ele chamou as duas. Aí disse, você tá vendo esse rapaz aqui? Estou. Aí ele abriu a bolsa dele, ele andava com um jornal. Aí mostrou lá a minha foto, você tá vendo esse rapaz? É esse aqui. Ele foi confundido por uma pessoa no bairro dele, sem ter nada a ver, trabalhador, pessoa de bem, e tá aqui.
Aí depois assim, não, me desculpa, que não tem problema. Eu até entendo a senhora. Agora a senhora vai me fazer um favor. Ela disse, qual? Você tem como tirar esse brinco, eu nunca mais quero usar brinco na minha vida. Eu tirei o brinco e daí pra frente eu não quis mais usar brinco. Por quê? Porque pelo um objeto em si você é condenado, sem você conhecer a história. Onde eu morava quando eu voltei do hospital, foi festa, foi alegria. O rapaz que ia morrer foi até lá, levava água de coco, queria levar dinheiro. Quer dizer, não, meu querido, tranquilo. Eu até briguei com uma senhorazinha lá, que a senhora disse assim, o que é que esse marginal tá fazendo aqui? Eu disse, eu vou pedir uma com a senhora. Eu tenho muito carinho com todas as pessoas, sempre tratei bem as pessoas que vêm na minha casa me visitar. Mas se a senhora quiser ficar vindo me visitar, a senhora não pode falar mal desse rapaz aqui na minha casa, na minha frente. Mas ele não atirou em mim. Abaixo de Deus, ele me socorreu. Quem foi que levou para o hospital? Ele, senhora. Tem como eu ter ódio de um camarada desse? Eu disse, olha, senhora, o cabo atirou em mim. E eu não tenho raiva dele. O cabo foi na minha casa, Guto. Com um revólver. Ele disse, como nós vamos pegar o cabo lá, assim, assim. Eu disse, você gosta de mim, cara? Não, você sabe que você é meu considerado. É mesmo. Guarde seu revólver. Guarde suas balas. Vá para casa. Porque Deus ele já me deu a graça. Não adianta. Vingança. O mal por si ele se destrói. Vá-se embora, meu irmão. E aconteceu. E o camarada morreu. Os casos que alguém matou. Nunca fui atrás. Se ele passasse na minha frente, eu não sabia quem era. Por quê? Porque não me interessava. O que me interessou e o que me interessa é o que Deus pode fazer. Rapaz, Guto, isso não tem dinheiro que pague, não tem objeto que me dê que eu possa substituir essa graça que Deus fez na minha vida. E é impressionante que Deus foi reconstruindo, né, a sua história, né? Ele deu um emprego, uma esposa. São 2 filhos, né? 2 filhos. Um menino e uma menina. Um menino e uma menina. Um menino quietinho assim que nem tu, não? O Padre Pereira, ele disse assim, ó. Eu digo a minha lá em casa, ela diz assim, tá vendo? Como é que o padre vai dizer um negócio desse? Você vai pagar o que você fez com os outros. Olha o seu menino aí. Padre Pereira diz. Rapaz, não diga coisa dessa não. Você deu muito trabalho, ó. Vai dar trabalho a você agora. Mas não, padre. Não, mas é evangelizar. Agora uma coisa que chama muita atenção hoje, né? Você trabalha numa empresa de ônibus, né? E assim, e por mais que você seja sempre essa pessoa gente fina e tudo, mas o seu temperamento não é um temperamento dos mais calmos, né? Tipo assim, de dizer assim, você é isso, você é aquilo e tal, não sei o quê. E eu presencio, porque eu já viajei bastante, né? Ali ali no guichê da empresa. Pode dizer que a Guanabara tá famosa, tem até música dela agora, né? E você escuta muita coisa. Muita humilhação, eu imagino que deve escutar muita humilhação, muito absurdo. E como é que você vai trabalhando para controlar, né? Você é um homem pregador da palavra de Deus, né? Que cada um tem seus temperamentos e ninguém fica feliz em ser maltratado, né? Ninguém fica feliz em ser maltratado. E eu já vi grito ali, eu já vi loucura e... Já tem quantos anos você lida com isso? 10 anos. 10 anos, né? Para quem não sabe, ele fica ali. O pessoal vai embaixo. Ele fica. Como é que chama? Despachante. Despachante. O pessoal vai entrando ali no ônibus, vai recebendo as passagens, vai ajeitando a bagagem e tal, não sei o quê. E aparece de tudo. Porque gente querendo viajar sem certidão de nascimento, sem identidade, com excesso de bagagem e tal, não sei o quê. E pisa mesmo no cabo e não quer saber não, né? E como é que você trabalha isso lá? Pai, é interessante. Quando eu entrei lá, eu tinha parado as minhas atividades físicas. Comecei a engordar, o metabolismo para. E fiquei só trabalhando. Aumentou todas as taxas possíveis. E aos poucos, sem querer, eu fui me distanciando também do meu relacionamento com Deus. Fui fazer exame, o médico disse, rapaz, você tem 2 escolhas. Morrer mais rápido ou demorar um pouquinho. Se você voltar a fazer o que você fazia, suas taxas vai baixar e você vai melhorar a sua saúde.
Senão, a qualquer momento, às vezes você está descontrolado, glicerídeo, tudo alto, seu coração ele pode entupir e você morreu. Dá um ataque aí. Voltei. Tanto a treinar, quanto a buscar minha intimidade com Deus. Antes disso aí, a gente costuma dizer lá que a gente era uma bomba relógio. O cara gritou daqui, eu gritei daí. Sim. Ia pra cima. Teve uma vez que tem um senhorzinho lá que eu trabalhava à noite. Hoje eu tô no período da manhã. E o camarada lá, questão de documentação, e o senhorzinho lá foi pedir para o Gilberto, foi pedir para guardar a bagagem, e o cara foi para dar uma cabeçada nele. Eu acho que tem umas 9 plataformas aqui na rodoviária de Juazeiro. Estava tomado só da Guanabara, os ônibus. Cheio. Quando disse assim, estão batendo em Gilberto, rapaz, nós largamos os carros tudinho, esquecemos quem estava e fomos para cima do cara. E isso ali, o confronto, quase brigando com o cara. Aí depois eu fui parar, poxa, tá certo não. Voltei a treinar, como eu disse, buscar amarrar a palavra. E o esporte e a espiritualidade, eles foram me ajudando a mudar meu temperamento. Eu clamava, pedia, e assim, nunca é fácil. Eu costumo hoje dizer que lá tem 2 vertentes, o do amor e do ódio. Se você acha que o policial pode ter essa vertente, o médico tem, mas a gente é muito mais intenso, porque a gente está no confronto mais direto. A gente está na situação de amor e ódio. Vem lá, Guto, viajar, dá tudo perfeito. Tá feliz da vida. Eu trato Guto da melhor maneira possível, do jeito que trato todo mundo, Guto vai me amar. Rapaz, bota a bagagem em pé. Tá bom assim, Guto? Tá. Não, bota aquela deitada. Opa. Não, bota aquela. Deve ser terrível. Bota aquela por cima da outra. Pronto, meu irmão. Deixa comigo. Aí o camarada ali tava tratando. Rapaz, você é. Não tem explicação. Você trabalha muito bem, viu? Aí quando chega lá na frente, o camarada tá sem o documento. Aquele amor que ele criou por mim é só ódio. Porque você não pode, porque. Aí eu digo, o pessoal que trabalha comigo. A gente vive aqui numa situação de amor e ódio. Teve até uma cena engraçada que eu me lembrei agora. O camarada veio, ele só não deu em mim porque eu já disse a minha lá em casa. Só eu treino para 2 coisas. Uma para subir no pódio e a outra para correr do povo. Para correr do Quando o carro eu tô em casa já. A carreira é feia. Aí o camarada começou a gritar lá e tal, e gritando eu ali. Aí eu já meio que nervoso na situação também, porque aí tem hora que você se descontrola. Claro. E dias depois o camarada vai viajar de novo. Aí quando chega lá, eu do mesmo jeito que eu tratei no início da conversa com ele, eu continuei tratando. E eu conversando com ele, tratando ele bem, conversando. Ele disse, você é diferente do rapaz que tinha aqui, que eu vim a semana passada. Rapaz, um caba bruto. Rapaz, eu nem tenho explicação. Aí ele disse assim, você é diferente dele. Aí eu disse, não. Ele disse, rapaz. Eu disse, aquele mesmo rapaz lá sou eu. Aí... Porque naquele dia eu fui explicar ele, e ele entendeu. Aí você vai explicando a pessoa. E eu aprendi muito assim, o problema em si da empresa não é meu. Tem o nome da empresa, que é o primeiro problema. Tem o nome da função, que é o código de desempenho, e tem o meu nome. Então o primeiro que o cara vai agredir é a empresa. É verdade. Uma vez a mulher descascou e disse, olha, aí quando a mulher terminou, fez... Aí terminei, agora pode falar. Aí disse assim, aí a mulher disse, eu descarreguei porque eu não tenho como gritar o dono da Guanabara. Eu não tenho como gritar o dono da empresa. Tem gerente aí? Não. Você é o representante mais próximo. Agora eu vou em paz. Aí eu bem tranquilo. Tudo bem, senhora. Descarregou, tá tudo certo. Tá bom, pode ir, senhora. Ai, terrível, é difícil. Não é fácil. E assim, é como eu disse a você, eu busco sempre me espelhar na palavra. Não é fácil. Você é pregador, você sabe. Não é fácil. Quando você decide ser de Deus, rapaz, vem tudo para dizer assim, homem, larga isso aí, rapaz. Olha, o povo te grita. O povo diz que tu é ladrão. Sem tu ser. Aí tu vem, trata esse povo bem. Eita, acaba besta. Assim, eu tento viver a palavra. Não é o cara assim, não, mas rapaz, porque o que eu prego tem que ser o que é vivido. Porque o cara escuta Guto falando do amor de Deus, aí tá lá Guto na rodovia brincando. É só achar aquele cabo ali que diz que é o amor de Deus. Não, aí é só da boca pra fora.
Por isso que eu tento viver essa palavra. As pessoas gritam, e isso eu fui passando de melhorando. Tenho um excelente relacionamento legal com todos os motoristas. Olha, você tem um setor de Juazeiro do Norte, tem mais de 80. Você tem amizade com todo mundo. É verdade. O cara liga pra mim. Rapaz, é tu que desenrola. Ei, você tá de folga, me desculpa aí, cara. E o cara conversa comigo e eu explico a situação. E eu tento resolver da melhor maneira. Às vezes tem uma senhorazinha que vem com documento ou coisa, a gente analisa a situação, passa pro gerente, o gerente vê, a pessoa sai agradecendo. As pessoas às vezes reconhecem o que você está fazendo. Pai, você faz bem, você faz bom. Você tem, Deus abençoe. Aí tem pessoas que você dá bom dia, a pessoa não dá bom dia. É. Tem pessoas que... O senhor vai pra onde, seu Guto? E não tá aí, não? E não tá aí, não. Isso que é só pra facilitar. E não tá aí, não. Essa foi boa. Vai pra onde? Não tá aí, não, na passagem, né? Mas eu costumo dizer que, de uma forma direta, as pessoas que tentam buscar viver em Deus, elas acabam se destacando também no trabalho, né? Porque você está lá há 10 anos, né? Entre lutas e lutas, mas com certeza a sua vivência em Deus ajudou para que você hoje fosse já um funcionário já numa empresa há 10 anos, né? E tem a questão do atletismo, né? Que hoje você ainda, além de correr, é de uma equipe, né? Tem uma equipe mesmo, ajuda outras pessoas também a correr. E como é hoje o seu desempenho? Já tem o quê? Já tem quase mais de 30 já, né? 37. E como é hoje? Você corre por hobby, corre por esporte, aguenta quanto tempo ainda? Como é que tá hoje? Cara, eu entrei numa loucura aí de fazer uma maratona. Eu fiquei sabendo dessa história. Fui lá no Conviver. Imagina aí, 42 voltas. 42 voltas. Quase fica louco. A maratona são 42 quilômetros. 42, 100 e... Agora fugiu os metros. Certo. Guto, eu até peço licença para falar dessa galera que eu encontrei. Na pessoa do Marcos Ribeiro, né? São muitas pessoas. Tem a Mônica, tem o Evandro, tem o Fábio, Ismael, muita gente. Vou dizer o nome do teu irmão, vou dizer a família. A equipe 10K. Já conheci o Marcos Ribeiro assim um pouquinho, mas é um cara que eu tenho um apreço muito grande. A gente, quando é de Deus, a gente não tem vergonha de dizer esse sentimento assim, cara, eu amo aqueles caras. Sim, é verdade. Aquelas pessoas lá, eu me sinto bem, tá? Treinando com eles. Eu uso a palavra para incentivar o cara. Eu gosto muito de um versículo que eu aprendi, um dos primeiros da Bíblia, que é Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai o reino do céu e sua justiça, e todo o resto vos será dado em acréscimo. Eu converso muito com o Evandro, que é um dos melhores atletas da região. E ultimamente ele foi para uma corrida fora do país e foi o 5º brasileiro. Olha. O cara sem estrutura nenhuma, sem nada, e conseguir numa maratona um êxito, né? Mas eu sempre busco incentivar o cara pela palavra. O cara tá desmotivado, aí eu vou lá, chego, converso com ele, aí a palavra de Deus. Cara, não adianta tu ganhar só o mundo inteiro. Tudo. Se tu não tiver amor de Deus, não vale de nada. Se tu perder a humildade, não vale de nada. Aí olha o que a palavra de Deus ensina. Busca em primeiro lugar o reino de céu, a sua justiça, e todo o resto, tudo que tu quer, Deus vai estar ao teu lado para te ajudar. Agora não esquece, cara. Vai pra missa, meu irmão. Comunga, não perde uma missa. Busca os sacramentos. Tem até os irmãos que é evangélico lá, né? E a gente vai partilhando da palavra, vai explicando, vai dando força. E isso aí. A pessoa não vê só como o corredor. Até me titulo hoje assim, muito tempo eu me chamava, eu botava no meu nome lá no meu status, Carlos Zumbabas. Aí eu fui pesquisar o que era, é a alegria do povo. E eu lendo Isaías, vi lá a promessa de Deus, que ele nos disse que nós somos profetas. Isso. Eu disse, a partir de hoje, agora eu quero ser intitulado como profeta. Então, a maioria das pessoas já, Carlos Profeta. Ei, profeta, rapaz, isso aqui, e assim, e isso é legal. As pessoas verem você não como o melhor corredor, mas como um cara que ajuda, o cara que partilha, quando o cara está com sofrimento, o cara ajuda com a palavra de Deus.
E como corredor amador, eu sempre tento superar os meus limites. O que é que eu costumo dizer, até o próprio Evandro. Você não treina para ganhar de ninguém. Você treina para ganhar de você. A consequência de sair na frente do outro é fruto do seu trabalho. Verdade. Se você chegou em primeiro lugar, é porque você se empenhou um pouquinho mais. Você se doou um pouquinho mais. Você aguentou o sofrimento um pouquinho mais. Meu irmão, tu é um cara fantástico. Quando tu estiver cansado, esmorecido, tá na corrida e tá começando a fraquejar, clama o Espírito Santo, meu irmão, na tua vida. Espírito Santo, me dá força só para eu chegar. Se tu se colocar como servo, como pedinte a Deus, e sem querer menosprezar ninguém, eu vou passar... Não, isso aí, um tempo passa. Passou. É verdade. Eu já fui o primeiro. Hoje não me interessa mais ser primeiro, ser segundo. É bom você subir num pódio? É legal, é interessante. Mas é o que passa, fica só uma história. Agora, quando você planta a semente do céu, essa não passa. Jesus me disse, tudo passará, menos a minha palavra. Então é isso que eu busco, Guto. É no meu trabalho, é na corrida com meus amigos que amo demais. Pessoal que eu tenho tanta afinidade que eu sei quando o cara tá com problema. O cara chega e disse, irmão, aí eu tô ali, treino, eu olhando e sempre fui brincalhão e eu observo. E quando o cara tá meio assim pra baixo, assim, irmão, tá acontecendo alguma coisa? Não, bicho, assim, então vamos ajudar. Ó, meu irmão, se tu rezar mais aqui, vai dar certo. Peço a Deus já, eu vou colocar você nas minhas orações. Deus me deu a graça agora de ter um carrinho, né? Comprei depois de muito tempo, justamente já para essas necessidades. O cara mora longe, às vezes, só tem uma moto, tem 2 meninos. Eu já passei muito. A minha menina mais nova nasceu prematura e às vezes tinha que levar para o hospital na chuva, e não tinha dinheiro para táxi. O tempo que ela nasceu não tinha Uber. E aí, como é que você faz? Tem que enfrentar. E hoje eu sempre penso no próximo. Pô, você pode ligar, meu irmão. Eu fui a corrida para isso, não ia correr porque tinha um negócio de tomar não sei quantas doses aí da Covid. Eu não fui, rapaz, não corro. Tudo bem. Levei a galera todinha, só pelo prazer de estar com eles, conversar com eles, de se sentir bem, de evangelizar. É o que eu prometi a Deus. Se o Senhor me tirar dessa situação, a partir de hoje é a palavra de Deus. Prega a palavra. Aonde estiver. O que é que São Francisco nos ensina? Pregue o evangelho a todo tempo. E se for preciso, use palavras. Se você é uma pessoa que respeita, se você é uma pessoa que ama as pessoas, se você é uma pessoa que demonstra carinho, que demonstra atenção, está atento às necessidades das pessoas, não tem como você não evangelizar. Verdade. Né, Guto? Você vai seguir lá o Carlos. Carlos _ pregador _ pregador do Senhor, não é isso? Carlos _ pregador _ do Senhor. Acho que é isso, não é isso? Não é isso? E aí você vai lá, vai seguir, troca uma ideia também, se você desejar, e também falar o que é que você achou do Santo Flow. Coloca aqui também, nas nossas redes sociais, agora aqui no nosso comentário, o que é que você achou do nosso Santo Flow de hoje. E eu tenho certeza que aquilo que nós conversamos hoje aqui vai servir. Só por curiosidade, conseguiram tirar todas as balas? Não, ficou uma no pulmão, uma no braço direito e uma na costa. Até hoje? Até hoje. Até hoje. A do pulmão, o médico falou para mim que seria mais complicado. Teria que serrar as costelas para poder tirar e era uma cirurgia de risco. Mas que não traria nenhum malefício para minha pessoa. Até hoje, que 20 anos vai fazer, né? Eu voltei a praticar esporte de alta intensidade, né? E nunca me fez mal. Estou bem, cheio de vitalidade, apesar de ter esses projetos de bala. É tão engraçado que quando eu peguei a primeira, né, que foi a que saiu aqui no pescoço, eu pedi ao médico e ele disse que não podia dar porque tinha que, por causa da perícia, né? Sim. A polícia tinha que ficar lá. E eu queria assinar pro amuleto de sorte, né? Porque a nossa amuleta é Jesus. Mas por recordação, né? Lembrar. Eu lembrei agora, falei em recordação, de um fato que aconteceu lá na rodoviária, né? Um camarada lá com essas discussões, idas e vindas, e um camarada que estava mais o cidadão, ensinou que ele deveria ir no bagageiro do carro.
E o camarada pensou que eu tinha falado. O camarada falou comigo, pegou na minha mão, foi para casa se armar. Meu Deus do céu. A sorte minha, Guto, foi que com tudo isso, eu não vi o cara, eu fui para casa, no outro dia o subgerente ligou para mim, perguntando se eu tinha feito algum comentário com o passageiro. Eu disse que não, porque assim, eu não brinco com passageiro. Eu aprendi a respeitar todo mundo, independente da situação. Respeito. Aí ele foi comentário, isso me abalou muito. Aí eu ia trabalhar nesse dia, não fui, aí fui para a garagem depois, conversar com o gerente da garagem, que nesse período ele era o gerente geral, porque o nosso gerente da rodoviária tinha pedido para sair. Aí as pessoas, pelo meu jeito, achavam que eu tinha brincado com o cara. Os meus colegas de trabalho, que me conheciam, disseram, ele não brincou. Aí eu contei a situação, aí o gerente disse, rapaz, se eu soubesse foi, eu tinha nem trazido daqui. Só que ficou o trauma, eu fui para casa e no outro dia vim trabalhar. Eu fiquei com pânico, Guto, tão grande que eu ficava chorando. Porque assim, claro, veio tudo, rapaz, o cara tentou me matar e aquele pânico comigo e eu, rapaz, não consegui mais trabalhar. Aí eu disse para um gerente, o cara ficou meio assim, não disse nada. Eu falei com o outro, que hoje tenho uma grande amizade com ele, que é o Dias, e ele entendeu, eu fui pro estacionamento, peguei meu capacete e vou para casa que eu não consigo ficar. Aí nesse momento, eu vou até abrir uma aspasinha aqui, que o brasileiro ele sempre acha uma solução assim, cara, tu foi besta demais, porque tu poderia ter se aposentado, rapaz. Olha só. Porque assim, ó, síndrome do pânico, uma situação, quando tu contar essa situação todinha, não tinha como tu não se aposentar, não. Aí eu fui pro estacionamento chorando e desesperado, e aquela agonia de, cara, eu não consigo ficar não, eu tenho que ir para casa, eu tô agoniado, eu vou para casa. Ele disse, vá, cara, vá. Nisso eu peguei a minha moto aqui, que eu vou sair no caminho, aí veio aquele Deus que nunca nos abandona. Lá pra missa, lá no São Miguel. Aí eu desci, ainda era tempo, era 18h20, desci, fiquei lá. Não sei se nesse lembro, eu acho que eu te vi, nesse dia lá eu te vi. Aí eu entrei, ajoelhei, participei da missa. Quando eu comunguei, sabe aquele medo, aquele desespero, aquele nervosismo, acabou. É como se Deus dissesse assim, vem pra cá, meu filho, deixa eu te pegar nos braços. Daquele dia pra frente, tive medo nenhum. Mesmo que o cara tenha ido lá com um revólver, eu podia ter... Pronto. Eu tomei conta da situação. Você não me pediu naquele tempo lá? Eu não te tirei de algo pior? Nunca mais. Então, assim, esse encontro com Deus é o que é o divisor de águas. Como eu disse, quem tem fé age diferente de quem não tem fé. Verdade. E eu mergulhei nisso aí. Eita, que maravilha, hein? Olha, eu quero agradecer muito aqui ao Carlos por estar aqui com a gente, abrindo o seu coração, a sua vida, a sua história. Foi um bate-papo muito especial nessa nossa segunda-feira aqui. E agradecer a você também que esteve conosco acompanhando aqui a nossa conversa no nosso podcast de hoje. Meu irmão, foi muito bom. Muito obrigado mesmo por ter vindo aqui. Rapaz, eu é que agradeço, né? Assim, para mim falar de Deus não tem explicação. Eu, como pregador, um cara que experimentou a palavra, eu sempre busco partilhar com as pessoas essa experiência, mostrar para as pessoas quem é Deus. Até às vezes as pessoas não entendem, não conhecem. Fiquei muito feliz. Como eu disse a você, muito feliz. Este muito mesmo importante. Né? Porque assim, a gente abre no YouTube, a gente vê muita coisa. Sim. Muitas pessoas, até acompanhei do irmãozinho que agora está na FAC lá, né? Rubenilton. Falando aqui no seu podcast, da transformação de Deus. E eu já sei, para um dia eu vou estar aí. Aí depois veio o convite, assim, cara, muito feliz, né? A alegria nossa, meu irmão. Por estar partilhando. É sempre um prazer ver você bem, cara, sua família, ver onde você está, ver você sempre buscando essa graça de Deus, sem desistir, apesar das coisas que acontecem. Sim, sim. Porque a gente sabe que às vezes o inimigo vem, causa um vendaval e a gente quer
não vou mais, eu não sou digno. É isso que Deus quer da gente, que a gente volte. Aí eu me lembro de uma frase do nosso amigo Cicinho, você conhece muito bem, Sim. que ele dizia no Javeré uma coisa. Até isso eu trago comigo e Sim. isso que me fortalece. Ele dizia assim, meu irmãozinho, depois que você se entrega a Deus e dá o seu sim, você pode se esconder onde for. Dizer, rapaz, eu não quero mais evangelizar, eu não quero mais tocar, eu não quero mais pregar, eu não quero mais fazer nada. Aí tá lá tu numa moitinha bem escondidazinha, Deus tocando o templo. Ei, já cansou? Diga, se esconder, bora que já tá a missão. Não tem jeito não. Tem não. E até nisso aí eu lembrei da missão. Você me conheceu só tocando bateria. Foi, né? foi. E nessa pandemia eu comecei a estudar. E hoje eu também toco um pouquinho no violão. Olha aí, tá justamente para quando eu for pregar e não tiver quem toque, não tiver quem cante, eu tô lá para fazer isso também. Rapaz. Tudo para a glória do Senhor. Que bom. Pessoal, muito obrigado a você que esteve conosco aqui no nosso Santo Flow. A gente quer dizer que a partir de agora, se você não escutou ou assistiu todinho, pode voltar no YouTube, que já vai estar pronto para você assistir. A partir de amanhã estaremos no Spotify, Deezer, Apple Music, tantas plataformas digitais. E a gente agradece de coração. Obrigado aqui ao Carlos. Deus abençoe. O Instagram, Carlos_Pregador_do Senhor. Colocando Carlos_Pregador já vai aparecer lá, tá bom? Acompanha lá toda a vida e é tão legal lá, tem muita coisa também, inclusive do atletismo, da vida que ele faz e também da palavra de Deus, é muito interessante. E eu agradeço muito a você que esteve conosco aqui no nosso Santo Flow. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. E sim, eu quero dizer uma coisa, a gente deu um recado aqui no meio da nossa conversa, aproveita o cupom da Veste Sacra, você vai lá na loja Veste Sacra e aí você já tem, usando o cupom Santo Flow, R$30 para gastar lá. Então se você usar a camisa é 60, 50 reais, não sei, já 30 já está pago pelo Santo Flow. Olha, coisa boa, não é não? É ótimo. É boa, não é não? Eu vou aproveitar. Então vai lá e como eu disse o recado aqui no meio, aproveita, terminando aqui, vai lá na loja Veste Sacra e também vai lá no nosso Instagram também saber os detalhes sobre o Catequistas Brasil, esse grande encontro que vai acontecer agora em Aparecida, que a gente vai estar lá agora no início de fevereiro, tá bom? Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.